Caros irmãos e irmãs, em Jesus e Maria, o meu abraço fraterno. Durante o período quaresmal, nós somos chamados a refletir sobre uma atitude diante de Deus que para muitos pode causar até uma espécie de revolta, mas isso está incluído no catálogo de virtudes de um cristão. Hoje eu queria refletir com vocês sobre a atitude da resignação. A resignação não é outra coisa do que uma aceitação amorosa, confiante e vigilante da vontade de Deus. Amorosa porque sabemos que tudo que procede de Deus é amor, por mais que nos pareça uma tragédia ou a leitura seja esta. Reverente, porque Deus sabe tudo, conhece tudo, é Senhor de todos os acontecimentos, conhece o passado, o presente e o futuro das nossas vidas. A resignação nada tem de passividade diante da dor. Ao contrário, somente um cristão esclarecido pode entender um acontecimento doloroso na sua vida ou na vida de outras pessoas. Somente um cristão esclarecido na fé pode acolher a morte, a perca de um bem, uma decepção na vida, um revés traiçoeiro. Por quê? Porque nós sabemos que vivendo na vida, em comunidade, em humanidade, nós estamos sujeitos também ao pecado do outro. O pecado do outro pode me atingir, o pecado do outro pode mexer com a estrutura da minha vida, o uso da liberdade do outro pode tirar inclusive a minha vida, não é? Alguém decide que vai tirar a minha vida e põe na cabeça e executa o plano, não é? Então não há aqui a brecha para perguntar onde estava Deus, porque, segundo São Paulo, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A resignação é uma atitude de muito respeito diante daquilo que Deus permite, porque nós desconhecemos os fins, nós desconhecemos os objetivos, que nós chamamos de propósitos. Quando eu estou resignado diante da morte de um parente por Covid-19, não significa que é uma aceitação passiva, é uma aceitação dolorosa. Porém, não é uma insubordinação a Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, quando nós estamos sofrendo, seja lá o que for, a blasfêmia aumenta o sofrimento. Porque agora está embutido duas coisas, o sofrimento e a blasfêmia. A conjugação dessas duas realidades pode terminar numa situação muito grave para o cristão. Deus não aceita blasfêmias. Deus não aceita que nós levantemos a voz contra a dignidade de Pai, Criador e mantenedor da nossa vida. Uma leitura atenta ao Antigo e Novo Testamento, veremos as respostas de Deus ao conteúdo de blasfêmia de seu povo. Não que Deus seja vingativo, Ele é justo. E por ser justo, Ele cobra de nós o respeito pela bondade, pelo amor, pela providência com que conduz as nossas vidas. Você e eu têm ideia do que já nos foi dado como livramento no dia de hoje, desde o raiar da aurora até a hora que você está ouvindo esta minha palavra? Do que Deus já livrou você e a mim? De que tragédias o Senhor já livrou sua família e a minha no dia de hoje? Eu tinha um formador, um santo padre diocesano, o padre Manuel Lacerda, já está na casa do Pai, na glória. Ele dizia: meu filho, digamos, né? De todas as quintas-feiras que você tem pela frente, Deus tirou a melhor, que é hoje, para lhe dar. Nossa Senhora, quando eu escutei aquilo, eu fiquei admirado, profundamente grato e profundamente reconhecedor das qualidades e bondade de Deus. Então vejam, o padre dizia, né? De todas as quintas-feiras que você tem daqui para frente, Deus tirou a melhor, que é hoje. Por isso a nossa atitude de gratidão, de respeitosa adoração, uma atitude de dizer: sim, Pai, eu não entendo,
mas seja feita a vossa vontade. Sim, Pai, eu não compreendo, mas eu creio no teu amor. Quem rezava assim? Santa Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Vocês sabem, Santa Madre Teresa de Calcutá passou pelos maiores vitupérios, pelas maiores humilhações, pelas maiores provações. Ela mesma, amargou mais de 30 anos de uma noite escura, em que não sentia a presença de Deus em nada. E ela apenas dizia, Sim, Pai, eu não entendo, mas eu creio. Em todas as casas das missionárias da caridade tem um crucifixo e abaixo do crucifixo está escrito: tenho sede. Não é? O grito de Jesus na cruz. Então Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que muitas vezes não entendia o agir de Deus, mas preferia confiar no que aquilo ia significar, no que aquilo iria terminar. Vocês imaginem uma mulher frágil, enferma, idosa, com uma congregação, digamos assim, para administrar e governar, e nas costas o fardo de uma Índia, de uma Indonésia, de um Paquistão, de um Iraque, de um Líbano, não é? Que as suas filhas estavam inseridas nos contextos de maior miséria, porque o lema da Madre Teresa é socorrer o pobre mais pobre, o pobre mais pobre. Eu já contei aqui, mas é sempre bom lembrar para quem está ouvindo pela primeira vez. Na Índia, o hinduísmo, é muito comum no hinduísmo os filhos abandonarem os pais no final da vida. E tem deles que soltam no mato, tem deles que abandonam porque diz que é a última encarnação. Então aquela pessoa está pagando. Os filhos não têm compaixão pelo pai e a mãe idoso. Então pode até deixar morrer nas ruas. E um dia Madre Teresa passou no seu carro de socorros médicos, e viu um homem jogado em cima do monturo de lixo. Então ele sabia que era um homem hindu. Os filhos certamente tinham ido jogar lá. Então Madre Teresa trouxe para o hospital. E ela disse para as irmãs: eu mesma quero cuidar deste homem. Todos os dias trazia alimentação, cortou-lhe as unhas, mandou banhar, pensou as feridas, cortou o cabelo. E um dia, em que ela estava trocando os lençóis da cama, esse homem puxou ela, pelo sari, ou sari, como queiram alguns, que é a roupa, da mulher indiana, transformada em hábito pela Madre Teresa. Madre, por que a senhora me trata tão bem, sabendo que eu não sou católica e nunca serei? Eu odeio a sua religião. Madre, qual a sua religião? E a Madre Teresa olhou para aquele homem enfermo e disse: a minha religião é o amor. E ele perguntou: e o seu Deus? Quem é o seu Deus? São mais de 3.000 deuses na Índia, Qual o seu Deus? E ela disse: no momento, o meu Deus é você. Isto é de causar assombro, No momento, o meu Deus é você. Então Madre Teresa mostrava para aquele homem que a abrangência da fé em Deus ultrapassa o credo religioso, a cor, a aparência, que quando alguém está imbuído do amor de Deus, o mundo é o seu focolare, ou seja, é o seu lar. Quando se está pleno do amor de Deus e esse amor reveste pensamento, atitude, personalidade, o serviço voluntário, a caridade voluntária é a expressão mais serena desta fé absoluta em Deus. Então, no meio da miséria da Índia surge um broto, um lírio de caridade, Madre Teresa de Calcutá, o equilíbrio de Deus no meio do caos. A fortaleza de Deus na fraqueza humana de um dos países de maior miséria social e religiosa também. Por isso, caríssimos irmãos, na Quaresma nos é pedido a resignação, que é uma abertura para a vontade de Deus, uma aceitação. A fundadora das Irmãs Doroteias, Santa Paula Francinetti, ela tinha uma frase proverbial, santa, teológica, que nos inspira, que nos fortalece e desafia. Madre Paula Francinetti dizia para as irmãs e rezava: vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Não é fácil dizer isso,
Não é fácil cantar isso, não é fácil rezar isso, não é fácil viver isso, porque às vezes a vontade de Deus vai na contramão da nossa vontade. Quantas vezes a vontade de Deus nos surpreendeu, nos fez chorar, nos fez sofrer, padecer. Depois nos reconciliamos com esta vontade ao longo do tempo. Santo Agostinho vai dizer, não é? Que o tempo é o segredo de Deus para tudo resolver e esclarecer. Resignar significa nos dobrar diante de um Deus que faz por nós o melhor que pode, e Ele pode tudo, não há limitação, né? Resignar é dizer, eu não entendo, mas acredito que se trata de um plano que ultrapassa o meu entendimento, a minha razão, a minha inteligência. Quisera, Senhor, que tal fato não tivesse acontecido. Desejaria, Senhor, que tal pessoa não tivesse partido com o Covid-19. Meu Deus, eu não entendo, mas eu creio em se tratar da sua vontade. Eu estava ouvindo um filósofo, me desculpem, eu já peguei no meio e eu não vi o nome do rapaz, mas aqui no Brasil. Dizia ele que, segundo uma crença, né, oriental, cada século Deus escolhe uma grande tragédia para marcar aquele século. Eu particularmente não acredito, né? Eu não acho que Deus tenha para cada século uma tragédia. Ele seria um faraó, um déspota, né? Ele seria um Deus no qual a gente não pode confiar muito. Pé atrás com ele. O que acontece é a leviandade dos tempos e dos povos. Nós sabemos que o Covid-19, o coronavírus e essa segunda espécie, tudo surgiu em laboratórios chineses, não é? É do nosso conhecimento sociopolítico, filosófico, cultural e religioso que este é um vírus chamado de laboratório, criado para uma função que nós desconhecemos e por razões políticas sociais, mundiais, internacionais que nós desconhecemos, mas que Deus no seu trono de glória tenha dito, eu quero que todas as pessoas no mundo possuam agora uma doença mortal. Ele é o Deus da vida, né? Então é difícil para nós cristãos católicos aceitarmos isso. Nossos irmãos separados têm pregado, é a mão de Deus, Jesus está voltando. Não. A volta de Jesus é a unidade. A volta de Jesus é a convocação do povo, não é? A volta de Jesus é o reconhecimento dos valores do seu reino, e não relâmpagos, trovões, tempestades, né? Isso aí nos parece algo muito diferente da pregação de Jesus. Virão estes fatos porque o homem está danificando o planeta, o homem está danificando a terra, nós estamos acabando a criação. Então é natural que a natureza responda. Eu tinha um professor na teologia que dizia, Deus perdoa sempre, nós os homens às vezes e a natureza nunca. Nunca me esqueci deste professor e seu dito. Então, caríssimos irmãos, hoje para a nossa reflexão é a atitude, que chega a ser virtude, da resignação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. O nome disso é resignação. Senhor, eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo na minha vida, mas eu creio que para tudo há um limite. E o limite é o teu amor e a tua misericórdia. Senhor, eu sou pequeno demais para entender, como diz o Padre Fábio de Mello, né? Eu sou pequeno demais para compreender os teus juízos e decisões. Que a gente possa refletir sobre isso, a resignação amorosa, reverente, filial. Não uma resignação passiva, covarde, o ódio murmurando por dentro, a vontade de blasfemar por dentro. Não, essa resignação, não é? Deus não aceita. De repente, um funcionário, uma funcionária é muito boa, muito bom diante da patroa, do patrão, lhe traz café, lhe traz chá, lhe traz biscoitos e varre a casa e arruma tudo, mas na cozinha verdadeiramente flagela a personalidade do patrão e da patroa e lhe amaldiçoa.
Então, aquela resignação de servir, de fazer, digamos assim, boa cara ao patrão e à patroa, mas ao chegar na cozinha com os outros funcionários, amaldiçoa a patroa, amaldiçoa o patrão. Então, tem filhos que fazem isso com Deus. Na missa, essa atitude, na adoração do Santíssimo, essa atitude, mas no dia a dia, são gritos e palavrões e blasfêmias que sobem a Deus e são como que registrados no livro da vida. Para quê? Para que se saiba que Deus é Deus. Tem uma canção, muito embora protestante, mas a autora tem razão, né? A gente diz assim, muito embora protestante, porque aquela igreja paralela que Jesus não fundou, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se não for curado, Ele é Deus. Né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele é Deus. É uma canção linda, né? É uma canção linda. Que pena, né? Composta por uma protestante. Mas, de qualquer modo, Deus é misericórdia. Agora, o que nós temos que fazer, o que nós temos que ter a atitude é de não blasfemar na hora da provação. Não blasfemar na hora da morte por Covid em nossas famílias e amizades. Não blasfemar diante do inoportuno, do inesperado. Isso só agrava as coisas. Meus irmãos e irmãs, agora no dia 19 de março, com a graça de Deus, eu farei 39 anos de vida consagrada. E eu quero dizer a você e a você que nesses 39 anos eu tenho visto o fruto da blasfêmia na vida dos blasfemadores. Não blasfememos, seja lá qual for o episódio. No auge da dor, digamos, Senhor, eu não aceito, eu não entendo, está doendo. Mas eu creio no teu amor, eu creio na tua providência, eu creio na tua misericórdia, eu creio na tua paternidade, eu creio na tua maternidade, porque Deus é pai e mãe, segundo Santo Agostinho e Santo Inácio de Loyola. Então, eu vi ao longo desses 39 anos de vida consagrada, pessoas pagando um preço altíssimo por suas blasfêmias. Não porque Deus é vingativo, mas porque Deus é justo. Não é a vingança, é a justiça divina, que é o espelho da perfeição de Deus. Então quero deixar a você o meu abraço, a minha oração, que nós vivamos esse dia com resignação amorosa, contemplativa e confiante de que o que Deus permite, Ele sabe a razão. Hoje, mais um dos meus familiares desceu ao túmulo por causa do Covid-19. Mas a nossa atitude é de resignação amorosa, confiante, desprendida de toda e qualquer blasfêmia. Rezem por mim, pela minha família, que hoje está passando a dor que as famílias do mundo inteiro estão passando. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecanga.